Ok. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos tratar de energia potencial e potencial elétrico. Só para dar uma recapitulada, né, o que nós já vimos nas aulas anteriores, nós estudamos um pouco sobre fluxo de campo, né, lei de Gauss e a aplicação da lei de Gauss, determinando o campo elétrico de distribuições contínuas de carga. E a equivalência entre a lei de Gauss e o princípio da superposição. Ok? Então, isso aqui foram temas, assuntos, né, que nós tratamos nas aulas anteriores, nas últimas aulas, que estão nas gravações anteriores, inclusive. E hoje nós vamos tratar um pouco sobre esses temas, né, sobre forças conservativas, energia potencial elétrica e o potencial elétrico. Tá ok? Então, para a gente começar a abordar esse assunto, nós, nessa revisão, né, dos temas anteriores, a gente pode perceber que nós abordamos sempre o aspecto vetorial do campo elétrico. Né? O campo elétrico, uma grandeza vetorial, assim como força, uma grandeza vetorial, e nós abordamos sempre o aspecto vetorial e fazendo uma álgebra vetorial para o campo. Determinamos, por exemplo, né, a situação de campo elétrico de um disco carregado, e utilizamos a técnica de integração e também, por meio da lei de Gauss, nós determinamos o campo elétrico num ponto P, distante de A partir dessa distribuição. E o campo, né, nesse ponto, ele sempre é composto por três componentes, aqui descrevendo com os versores cartesianos. Então, a componente EX na direção I, a componente EY na direção J e a componente EZ na direção K. Então, veja que isso aqui é uma soma vetorial, resultando aqui num campo, né, um campo elétrico vetorial. Então, o aspecto vetorial sempre esteve presente, né, nas nossas discussões e nas abordagens das aulas anteriores. A questão que nós vamos colocar nessa aula é se há uma forma mais simplificada de obter o campo elétrico, né, num dado ponto. O campo elétrico devido a uma distribuição de cargas, se é possível obter esse campo de uma forma mais simplificada. E a resposta é sim, nós veremos que sim. Nós podemos determinar o campo elétrico, né, esse mesmo campo elétrico, a partir de uma grandeza escalar, que é chamado de potencial elétrico. Então, a simplificação se dá pelo fato desse V, o potencial elétrico, essa grandeza, né, ser uma grandeza escalar, enquanto que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, nós precisamos de três componentes para obter o campo, enquanto que, no caso de potencial elétrico, nós temos apenas uma função escalar. Certo? E a partir dessa função é que nós vamos determinar o campo elétrico num dado ponto do espaço. Ok, mas então, para chegar nessa questão do potencial, né, nós vamos primeiro discutir a energia potencial. E vamos ver a relação entre energia e trabalho. Então, aqui o que eu trouxe aqui são considerar duas cargas elétricas, né, uma Q1 e uma Q2, as duas cargas positivas separadas por uma distância, né, uma distância R entre elas. Então, nessa situação, o que surge na carga Q2 é uma força F de interação colombiana, assim como na carga Q1 existe também a mesma força, porém em sentido contrário. E essa força que existe em Q2, né, se olharmos apenas para Q2, a gente vê que a força realizará aqui um certo trabalho para deslocar essa carga Q2 da posição R1 até a posição R2. E o trabalho
realizado por essa força é dado por essa expressão, né, que é a integral, desde a posição R1 até a posição R2, desse produto escalar, da força escalar deslocamento infinitesimal. Esse dr é um deslocamento infinitesimal desde o R1 até o R2, que é essa carga Q2, né, irá se deslocar por ação da força F, que é essa força devido à presença da carga Q1. Então, o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga Q2 de R1 até R2 é dado por essa expressão. Ok? Isso vem lá também, a expressão que vocês já utilizaram lá na mecânica. E também da mecânica, nós temos um princípio, que é aqui ó, um teorema, né? Teorema do trabalho e energia cinética, que o trabalho W é igual à variação da energia cinética. Então, o trabalho vai dar... A energia cinética é meio de mv², a velocidade dessa carga no ponto R2, menos meio de mv². Esse VR1 é a velocidade dessa carga no ponto R1. Então, isso aqui é uma diferença entre energias, né? Energia cinética nos dois respectivos pontos, tanto o ponto final, R2, e o ponto inicial, R1. Isso é o nosso ΔT. E o trabalho é igual a esse ΔT. Isso é um teorema, né, que já foi utilizado lá na mecânica, do trabalho e energia cinética. E nós vamos utilizá-lo aqui, ok? Assim como o outro teorema, que a relação de trabalho é o negativo da variação da energia potencial. Então, esse W é menos o ΔU. Então, usando essa relação, que W é menos ΔU, e que W é a integral desse produto escalar, nós podemos utilizar que a força, sendo uma força coulombiana, uma força entre... Só um instantinho, vamos ver que tem alguém chegando aqui. Só um instante, por favor. Ok. Então, vamos lá. Nosso trabalho, voltando aqui, nosso trabalho é menos o ΔU. Essa força é uma força de interação coulombiana, então se escreve dessa forma, 1 sobre 4πε0, constante. O ε0 é a permissividade do vácuo. Q1, Q2, o produto entre as cargas, e R é o módulo a distância ao quadrado, que é o módulo do vetor de posição, né, relativo entre Q1 e Q2. Então, essa aqui é a força, né, de interação coulombiana entre as cargas, que nós vamos colocar esse vetor aqui dentro dessa integral. A expressão fica dessa forma. Observe que aqui vai ter um R chapéu, que é o versor, escalar o R chapéu, que o segundo R chapéu é do vetor dr, certo? Que vai estar que é o versor vezes o módulo dr. E esse produto escalar R chapéu, né, escalar R chapéu vai dar 1. Então, aqui dentro no integrando, fica apenas a parte escalar. 1 sobre 4πε0, que é um Q2, sai integral, e nós temos uma integral tem que resolver essa integração, né, a integral de 1 sobre R2 de dr. Essa integral resulta, né, a gente pode olhar que 1 sobre R ao quadrado é a mesma coisa que R na menos 2, dr. E isso vai dar menos 1 sobre R, o resultado dessa integração. Quando substituímos uma integração, então vai ficar 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Tá? E aqui o negativo é o resultado da integração. Então, nós temos essa igualdade aqui, Q1, Q2 sobre 4πε0, 1 sobre R2 menos R1 é igual a menos o ΔU. Certo? A gente pode aplicar aqui a propriedade distributiva, e nós teremos aqui uma primeira parcela, 1 sobre R2 é o menos Q1, Q2 sobre 4πε0, 1 sobre R2, menos com menos, que vai dar mais, Q1, Q2 sobre 4πε0, 1 sobre R1, é igual a menos ΔU. Tá ok?
E se usarmos que o trabalho W é igual à variação da energia cinética, né? Nós temos que o W é menos o delta, se aqui saiu errado, desculpa aí, que isso aqui é um delta, menos delta U, nós podemos ver que a gente pode igualar o delta U, menos delta U, ao delta W, ao delta T, certo? Menos a variação da energia potencial é igual à variação da energia cinética. E assim nós escrevemos que menos a variação da energia potencial é essa expressão do lado esquerdo da igualdade. E a variação da energia cinética é a expressão do lado direito da igualdade. Aí nós vamos juntar os termos que tem R2 para um lado e o termo que tem R1 passa para o outro lado. Então, lado esquerdo aqui, vejo que fica a velocidade em R1 ao quadrado e 1 sobre R1. Então, a variável aqui, a posição R1, tudo que tem R1 ficou do lado esquerdo, tudo que tem R2 está do lado direito. E podemos perceber que essa soma, né, tanto na posição R1 quanto na posição R2, a soma desses dois termos é constante, então é o mesmo valor. Então, nós podemos chamar essa soma de energia, certo? Que é a somatória de energia cinética, uma energia potencial, e essa energia é constante. Então, esse é o princípio de conservação da energia. E vemos que a energia potencial, esse U, é dada pelo produto das cargas sobre essa constante e 1 sobre R. O R é a distância entre as duas cargas. Então, a gente vê que a energia potencial elétrica depende das duas cargas. É um sistema de cargas e vai dar o produto sobre R vezes a constante 1 sobre 4πε0. Então, nesse contexto aí de sistema de cargas, né, a gente pode ver que, se colocarmos, aqui foi feito para duas cargas, né, com a força de interação coulombiana. E tiramos que a energia potencial associada a essas duas cargas é dada por essa expressão que está aqui em vermelho. E se for um sistema de cargas com 4 cargas, né, nós vamos utilizar a mesma ideia. Vamos pegar a primeira carga, por exemplo, aqui nessa minha figura, a carga Q1 é uma carga que eu trago do infinito, né, uma distância muito grande, e ela é colocada nesse ponto A. Então, a força que atua sobre a carga Q1, para trazer do infinito até o ponto A, nós estamos considerando que é uma força elétrica, de interação coulombiana. Então, o trabalho realizado por essa força para trazer a carga Q1 do infinito até o ponto A é dado por essa expressão. É o trabalho, a integral do limite do infinito até o ponto A desse produto escalar. Se trouxermos uma carga Q2 do infinito até o ponto B e calcularmos aqui o trabalho para realizar, né, esse deslocamento, que a força elétrica faz sobre a carga Q2, para trazer a carga Q2 do infinito até o ponto B, é dado por essa expressão, né, o nosso W2, que é a integral do infinito até B, desse produto escalar. E o mesmo, se fizermos uma carga Q3, né, trazendo a carga Q3 do infinito até o ponto C, e a carga Q4, trazendo do infinito até o ponto C. Então, observem que o trabalho realizado para trazer essas cargas do infinito até esse ponto considerado, né, aqui eu chamei de W1, W2, W3 e W4, isso aqui são energias. Isso corresponde à energia para montar esse sistema de 4 cargas. Então, esse sistema, essas 4 cargas estão colocadas aqui, nesses pontos A, B, C, D, distantes, né, uma da outra, dessas respectivas distâncias. Por exemplo, aqui eu desenho apenas a carga Q1, Q2, na distância R a B, mas a carga Q3 está distante do A, e distante de B, e distante de D, certo? Então, esse sistema de cargas, com essas respectivas distâncias, ele foi montado, e a energia para montar esse sistema equivale
ao trabalho realizado para montar o sistema, para trazer as cargas e colocar nessas respectivas posições. De forma que a energia total corresponde à energia potencial de cada par de cargas. Então, a energia potencial para trazer a carga 2 e colocar na distância AB corresponde à energia U12. Para trazer a carga 3 e colocar nessa posição C, vai ter a energia 13 mais a energia 14. E assim por diante, mais a U23, U24 e U34. Nós estamos aqui montando um sistema de cargas, com 4 cargas, e aos pares nós calculamos, determinamos aqui as energias elétrica, a energia potencial elétrica associada a cada par de cargas. E a energia total desse sistema é a soma de todas as energias desses pares. Tá ok? Então, aqui nós percebemos o seguinte, que a energia potencial elétrica de um sistema de cargas corresponde à soma das energias de cada um desses pares. Isso vai dar a energia total para montar esse sistema. Então, a energia que esse sistema possui é a energia que foi necessária para montar esse sistema com essas distâncias. Tá ok? Então, voltando agora ao sistema de 2 cargas, que fica mais simples de ser abordado, a gente vê que a energia potencial, então, elétrica dessas 2 cargas, desse sistema com 2 cargas, é Q1, Q2 sobre R, né? A constante 1 sobre 4πy0, vezes o produto Q1, Q2 sobre a distância R. R é o módulo desse vetor Rzinho, certo? De forma que se dividir essa energia pela carga Q2, que vão chamar essa carga Q2 de carga de prova, e a carga Q1, carga fonte. Dividindo a energia potencial do sistema pela carga Q2, vai dar 1 sobre 4πy0, Q1 sobre R. E essa razão, energia por carga, nós definimos como potencial elétrico associado à carga Q1. Então, o U de R sobre Q2 é o V de R. Isso é o potencial elétrico. É a razão entre energia e a carga de prova. Energia dada em joules, a carga dada em coulomb, a razão, joule por coulomb, é igual a volt, que é a unidade de potencial. Então, o potencial elétrico, né, a partir dessa definição, vemos que ele é dado por 1 sobre 4πy0, Q1 sobre R. Isso é o potencial elétrico na distância R da carga Q1. Então, a posição R qualquer a partir da carga tem esse potencial V. Tá ok? Então, o V na posição R1, o V de R1, será igual à energia na posição R1 sobre Q2. O V em R2, que seria esse ponto R2 a partir da carga Q1, aqui olhando para a minha figura, certo? O potencial em R1, potencial da carga Q1 na posição R1, é a energia desse sistema nessa posição, dividido pela carga Q2 colocada nessa posição. Na posição R2, o potencial na posição R2 vai ser a energia do sistema, Q1, Q2, sistema de 2 cargas, quando a carga Q2 está colocada na posição R2. Isso vai dar o potencial na posição R2 devido à carga Q1. Certo? O potencial de Q1 lá na posição R2. E aqui o potencial de Q1 na posição R1. São essas 2 expressões aqui embaixo, circundadas em vermelho. Então, da pergunta inicial, podemos, a partir do se é possível determinar o campo elétrico de uma forma mais simples? A resposta é sim, usando essa função escalar, que é o potencial.
Então, vamos ver como que a partir do potencial determinamos o campo. Certo? Nós sabemos que o trabalho é essa integral aqui de R1 R2 da força escalar deslocamento infinitesimal, do F escalar dr. Isso aqui é o nosso trabalho realizado pela força para deslocar a carga de R1 até R2. Agora, se nós escrevermos a força em termos do campo, certo? E não como o produto das cargas. Vamos colocar a força igual a carga Q2 vezes o campo existente em torno de Q1. Então, o campo nessa posição vale E. É o campo da carga Q1. Vamos escrever, então, a força como Q2 vezes E. De forma que a carga Q2 sai do integral e aqui dentro fica um produto escalar E escalar dr, que é o campo da carga Q1 escalar deslocamento infinitesimal. Quando divide o trabalho pela carga, isso vai ser a mesma coisa que menos a energia potencial sobre a carga, como já vimos anteriormente. E isso aqui é a definição do nosso potencial. Só que aqui nós vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos fazer uma inversão do sistema de referência. Certo? Aqui, ó, ΔU é U em R2 menos U em R1. Então, aqui está o sinal negativo, permanece. U de R2 sobre a carga menos U de R1 sobre a carga. Isso é igual à integral de E escalar dr. Então, aqui só substitui ΔU por U sobre R. Certo? Nas respectivas posições. Então, observe que o R ele cresce a partir de Q1. Então, a origem do sistema de coordenadas está em Q1. E o R vai crescendo de R1 até R2, que é isso que a gente está fazendo aqui. Quando a gente inverte o sistema de coordenadas, né, aqui eu estou colocando a origem em Q1 e o R crescendo, então, aqui para a direita. Certo? Tá, esse vetor, essa minha linha branca aqui, está um vetorzinho que eu coloquei, indicando que ele está crescendo a partir de Q1. Então, é o R1, o R2 é maior que R1 e assim por diante. E aí chegamos nessa expressão, que U sobre Q é V, então V em R2, ó, U de R2 sobre Q2 é o V de R2. U de R1 sobre Q2 é V de R1. Então, aqui dentro desse colchete, nós temos V de R2 menos o V de R1. E o negativo permanece aqui, certo? Isso é igual a essa integral de R1 a R2 do produto escalar. Esse menos eu passo para o outro lado. Então, ficou menos aqui do lado direito. E o lado esquerdo ficou a diferença, V de R2 menos V de R1, igual a menos essa integral de R1 a R2 do produto escalar campo com dr. O nosso vetor, o nosso vetor de posição, que o nosso dr é um elemento de caminho. Agora, se nós invertermos o nosso referencial, então colocar o nosso zero agora no infinito e o referencial, o nosso R vai crescer do infinito em direção à carga Q1. Então, se o nosso zero está no infinito, que é uma distância muito grande, o nosso R1 agora vai se chamar infinito. E o R2 passa a se chamar R. Então, o R vai ser uma distância a partir da carga, Q1. Certo? Vai ser a distância de Q1, vai ser esse R, só que nós estamos a partir do infinito. Nosso zero, a origem agora está no infinito. Então, no lugar de R1, nessa expressão, dessa integral, nós vamos colocar infinito. E no lugar de R2, o limite superior, vai ter R. E aqui dentro desse colchete, ó, o V de R2 vai ser V de R, menos V de R1, o R1 agora é infinito. E vamos aqui utilizar a seguinte convenção. O potencial no infinito, ele é zero. Então, esse termo aqui some. E a definição de potencial passa a ser essa definição
que o potencial é menos a integral do infinito até R desse produto escalar. Então, observem que, se nós tivermos o potencial V, nós podemos obter o campo elétrico E. Se o potencial é uma integral, né, se fizermos agora a conta, o inverso da integral vai ser uma derivada. Então, o campo vai ser menos a derivada do potencial em relação à posição. Tá ok? Então, assim, a gente vê que é possível determinar o campo elétrico a partir de uma grandeza escalar, que é o potencial elétrico. Então, como exemplo, vamos colocar aqui o potencial, né, o nosso potencial colombiano, que surgiu lá de trás, quando usamos aquela força colombiana, vimos que o potencial é dado por essa expressão, é a carga sobre R. Se derivar esse potencial em relação à variável R, isso vai nos dar o campo elétrico nessa posição R, é o campo UE de R. Então, aqui fiz a derivada, faz a derivada da função em relação à posição R, e se obtém esse campo, que é o potencial, o campo elétrico na posição R, é o campo elétrico dessa carga aqui. Ao generalizar essa expressão, né, que aqui eu fiz a derivada em relação à posição R, nós podemos utilizar esse símbolo, que é o do gradiente. Então, menos o gradiente de potencial é igual ao campo elétrico. Tá ok? Então, de forma geral, a gente vê que o campo é menos a derivada do potencial. Então, determina o potencial, deriva o potencial para obter o campo. E assim a gente tem uma expressão mais simples, uma forma mais simples de se obter o campo elétrico. Então, só para a gente finalizar, né, essa aula, esses símbolos que nós estamos usando aqui, que apareceu aqui, esse símbolo aqui é o símbolo de gradiente, tá? São derivadas parciais em relação às coordenadas. Quando esse símbolo, que é o chamado operador del, né, em coordenadas cartesianas, é essa derivada parcial em relação às coordenadas. Então, é uma derivada direcional, né? Tem uma parte vetorial, que o I e JK são os versores. Se esse operador estiver operando, né, numa função escalar, isso vai dar o gradiente, que é essa expressão aqui, a função escalar φ, aplica esse operador sobre φ, então são derivadas parciais em relação da derivada de φ em relação às coordenadas. Se esse operador del, for aplicado numa função vetorial, isso pode se dar de duas formas, por meio de um divergente, que é um produto escalar, ou de um produto vetorial. Se for o produto escalar, é o divergente. No produto vetorial, se chama rotacional. Tá ok? Então, são as duas formas de operar, em que esse operador, né, opera sobre uma função vetorial. E aqui ele está operando sobre uma função escalar. Então, para a gente finalizar essa aula, né, a nossa pergunta inicial foi se era possível determinar o campo elétrico de uma forma mais simplificada. E a resposta é sim. Como que a gente faz isso? A partir de um potencial escalar, esse V de R. Né, determinando o potencial num determinado ponto do espaço. Achando o potencial, deriva esse potencial e determinamos o campo elétrico. Tá ok? Então, espero que essa aula tenha sido útil. E na próxima nós vamos fazer, então, a aplicação, né, o cálculo desse potencial para algumas distribuições de cargas. Mais especificamente de um anel de cargas, né, para a gente poder comparar com o que já fizemos nas aulas anteriores. Né, distribuições de cargas em forma de anel, ou de disco, ou até mesmo de uma esfera. Tá ok? Então era isso. Bom estudo e até mais.